Fala, meus queridos e minhas queridas, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um react aqui no canal Paraquedista Rubro Negro e nas páginas Amaury de Paula Santos. Se vocês querem ficar inteirados sobre tudo que acontece no Flamengo, aqui é o melhor lugar. Você encontra tudo, informações para vocês lerem e aí vídeos para vocês assistirem e acompanharem tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Então, vem trazer para vocês aí mais um react, mais um vídeo aí de comunicadores falando sobre o Flamengo, falando sobre o Palmeiras, falando sobre o Bolívar, falando sobre a sequência de jogos do Flamengo. Começou a assistir? Deixa o like de vocês. Não são inscritos? Se inscreva, ajude no nosso crescimento. Isso é muito importante mesmo. Fique aí com as matérias. Alguém, boa tarde agora, Vene Casagrande, Lucas Pedrosa, você de casa. Tarde. Vai poupar ou não vai poupar? Bom, eu não tenho essa informação, até porque o Flamengo ontem folgou, foi folga geral. Inclusive o Gabigol chamou a atenção porque ele foi visto num show do Thiaguinho, gente, mas por favor, é folga. Ele pode fazer o que ele bem entender na folga dele. Nossa, nem chamou, né? Eu adoro o Thiaguinho. O único erro dele foi não ter chamado a gente. É folga. Exatamente. Ah, eu amo o Thiaguinho. Eu iria? Não, mas iria. Ele poderia ter chamado. Falta de tudo. Não sei de nada. Mas é enfim. Trabalho, vamos empatar com o Palmeiras. Vai, Vene. Ai, Fernanda Maia, você sempre me divertindo. Ai. Toma! Mas sobre o Flamengo, eu vou dar a minha opinião. Eu espero que o Tite não poupe nesse duelo. Para mim, depois do jogo contra o Bolívar na próxima quinta-feira, esse duelo é o mais importante nesse mês, em relação ao Campeonato Brasileiro. É um jogo muito importante. Na minha concepção, o Tite não tem que poupar. Muito pelo contrário, se a gente for parar e analisar, o próximo jogo é só quinta-feira e no Maracanã. Não tem nem desgaste de viagem. Então, o time titular ele pode jogar nesse domingo e na quinta-feira. Aí eu não vejo problema em fazer isso, botar 2 jogos seguidos do time titular. É jogo importante, é Campeonato Brasileiro, o Flamengo precisa correr atrás hoje do líder Botafogo, embora você não goste de falar a palavra líder, mas é a verdade. O Flamengo não pode correr o risco de perder um jogo como esse, mesmo sendo contra o Palmeiras, dentro de casa. O Flamengo tem que ir com força máxima. Ô, Pedrosa, e assim, eu acredito que não tenha um motivo para não ser desse jeito, né? Porque o Vene traz a distância entre um jogo e o outro e a logística, que não tem viagem para a próxima partida. E se você for olhar todos os confrontos que tiveram nessa maratona do Flamengo, que foi esse mês de agosto, que será, ainda vai concluir, esse jogo do Palmeiras é um jogo grandão também. Eu acho que o mais importante é o da Libertadores, eu não sei. Não, eu acho mais importante eu não sei, também. cada um tem uma opinião, né? Eu acho que sim, mas esse do Palmeiras não é muito longe disso. O Palmeiras é um time que provavelmente vai brigar até o fim pelo mesmo motivo que o Flamengo, a taça do Campeonato Brasileiro. Fernanda, boa tarde pra você, boa tarde, Vene, galera de casa. Eu acho que talvez faça sentido a gente pensar no porquê do Tite ter poupado o time inteiro contra o São Paulo. Porque o Flamengo teria uma grande maratona de jogos importantes, e aí se você for pensar em probabilidade, jogar contra o São Paulo no Morumbi é extremamente difícil. É mais fácil você botar os seus titulares contra o Palmeiras dentro do Maracanã, e eu não digo de fácil de realidade de nível de jogo, mas fácil em relação ao calendário do Flamengo, porque vai jogar na quinta-feira de novo em casa, porque tem uma oportunidade de ficar no Rio de Janeiro. Então faz sentido ter poupado e ter perdido um jogo do Campeonato Brasileiro para tentar recuperar agora, principalmente... Que poderia não ser perdido. Exatamente, principalmente contra um adversário direto, que é o Palmeiras. O Palmeiras, ele se distanciou um pouco da liderança em relação ao Botafogo, mas sem dúvida alguma, sem uma competição que é a Copa do Brasil, vai focar diretamente no Brasileirão e na Libertadores. Então eu acho que no final das contas, também eu concordo com o Vene, tem que ir com o time titular, tem que encarar esse jogo como se fosse outra final, outra decisão. E mais uma vez o Flamengo encontrando o Palmeiras no Brasileiro perto do duelo da Libertadores, pensa. Sim. Na outra vez foi assim também, não foi? Foi exatamente Foi o jogo assim. Anterior, né? Eu teria feito diferente. O que eu teria teria botado feito? alguns titulares contra o São Paulo e no jogo de quarta-feira contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, e eu preciso ser coerente, porque eu considero o Campeonato Brasileiro e Libertadores mais importante que a Copa do Brasil, e o Flamengo já havia vencido o jogo de ida por 2-0. Eu teria feito isso. Mas o Tite fez diferente e ele se baseia na ciência dele, da metodologia de trabalho da comissão técnica. E da equipe toda, né? E eu penso o seguinte, depois do jogo contra o Bolívar, é o Botafogo. Também não tem que poupar. É Campeonato Dia 18, Brasileiro, jogo semana que vale, vem já. Exatamente, jogo muito decisivo pelo Campeonato Brasileiro. Eu sou um cara que eu priorizo demais o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Flamengo, com os investimentos que faz,
tem que priorizar Campeonato Brasileiro e Libertadores e depois pensar na Copa do Brasil. O do Botafogo vai ser entre o da Libertadores? Isso. Ah, Vene, poupar, né? Mas tem a viagem. O que, gente? Tem a viagem. Então, gente. Não, mas aí que tá. E se o Flamengo fizer uma goleada no Maracanã contra o Bolívar? Por exemplo, vencer de 3, 4-0. Aí tem que honrar lá na altitude, de fazer Não. 3-0. Olha aqui, daqui a pouco vamos falar do clássico, hein? Tem clássico. Palmeiras e Flamengo na Copa do Brasil. Isso já aconteceu. A gente tá vivendo numa simulação, Marimar. A gente tá saindo da simulação Palmeiras e Flamengo e vai entrar na Corinthians e Red Bull Bragantino, que vai se estender por algumas semanas. Pedro Henrique Torre, conta pra gente aqui as diferenças, então, do Flamengo para este confronto agora contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Mari? Um beijo pra você, abraço pra todo mundo por aí. Tava dando uma última conferida aqui no celular se tinha mais alguma novidade, porque o Flamengo treina hoje pela manhã no Ninho do Urubu. Ainda não dá pra dizer que é aquele último apronto para o confronto, mais um contra o Palmeiras nesse domingo no Maracanã. Mas o De La Cruz, de fato, ele voltou às atividades, enfim, está treinando lá sem nenhum tipo de problema, o que consta, porque ele teve um trauma no joelho direito, ficou fora do duelo durante a semana. Muita gente diz que fez uma falta enorme no meio de campo do Flamengo. Então vai caber muito provavelmente ao Tite, comissão técnica, escolher se o De La Cruz vai a campo ou não neste fim de semana. Ainda tem mais uma atividade amanhã no Ninho do Urubu, então o Tite vai conversar com seus pares ali para saber qual a estratégia a utilizar neste fim de semana. Por quê? Porque no meio de semana, quinta-feira, tem o jogo contra o Bolívar no Maracanã, um jogo de muita importância, porque a volta vai ser lá na altitude de La Paz. É um espaço maior, né, entre esse jogo, porque geralmente os jogos acontecem no meio de semana, quarta-feira, mas o Flamengo vai ter o jogo na quinta. Então o Tite, de repente, pode utilizar um time mais forte. O Pedro vem muito exigido também fisicamente, então o Tite está estudando com a sua comissão técnica. Certo é que ele não vai ter o Bruno Henrique, tampouco o Davi Luiz, ambos estão suspensos para esse jogo bem importante do Flamengo. Quem sabe aí contar com o tropeço do Botafogo, aí ganha mais importância ainda essa partida, esse duelo, mais um contra o Palmeiras no domingo no Maracanã. Mas é uma boa notícia esse retorno do De La Cruz. Só para fechar, Mari, amigos do Sport Center, eleições do Flamengo marcadas 9 de dezembro, um dia depois da rodada do Campeonato Brasileiro, de 8 às 21 horas na Gávea, aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, depois de duas eleições seguidas no sábado, vai voltar a ser um dia útil em uma segunda-feira. Mari. Já está marcadinho, então, que você está escalado na segunda-feira, porque essa eleição, na verdade, não é de 8 às 9. Já começou hoje, até então, quer dizer, já começou há bastante tempo, até o dia 9 de dezembro. Do lado do Flamengo atualizado, do lado do Palmeiras agora com o Vinícius Nicoletti. O que você me conta do Alviverde, Vinícius? Situação do Michael, porque a informação é que o departamento financeiro do Corinthians teria vetada a contratação do Michael. A pedida do atacante com salários e luva afastou qualquer interesse da equipe do Parque São Jorge, que passaria a ter o maior salário do elenco. Hoje, dentro do Corinthians, a negociação com o Michael é tratada como encerrada. Informação que o Michael tinha pedido algo na casa dos 3 milhões aí, entre salários e luva. E aí ficou puxado para o Corinthians, que não vive uma boa situação financeira, e acabou encerrando a negociação. Por que você está falando isso, Flazueiro? Porque agora, dia 18 de agosto, o Al Hilal vai dispensar o Michael. O contrato do Michael vai até janeiro de 2025. O Al Hilal já vai dispensar ele para assinar um pré-contrato e um contrato mesmo com algum outro time para usar a vaga dele na equipe principal, né? Poder usar a vaga de estrangeiro no time principal do Al Hilal. E aí a situação é, se você fosse dirigente do Flamengo, você iria atrás do Michael, você tentaria a contratação do Michael, é claro, tentaria chegar em um acordo financeiro para poder acertar com o Michael? Coloca, por favor, nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Bom, falar do Gabigol agora, né? Porque, assim, ontem teve toda uma polêmica em volta do Gabigol, nessa parada da camisa do Palmeiras, está rodando a camisa do Palmeiras. Eu falei de manhã, eu não vou
falar nada sobre esse assunto, porque eu não tenho vídeo. Eu preciso ver o vídeo. Aquilo ali é uma foto, sei lá, pode ter sido tirado de contexto. E aí, à tarde, eu falei que o Gabigol estava na rede social discutindo ali com o torcedor, chamando torcedores de chato e tal, e aí eu não concordo, mas não concordo mesmo, de jeito nenhum. E à noite, ontem, saiu um vídeo com... Alguém postou um vídeo, né, com a verdade mesmo sobre a situação do Gabigol. E o vídeo é esse aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. O Gabigol tá aqui embaixo, ó, rodando, comemorando com a torcida do Flamengo. Vocês podem ver que ele tá comemorando com a torcida do Flamengo, mas está rodando. Ele tá comemorando aqui embaixo, com a torcida do Flamengo. São jogadores vindo apresentar coisa com a torcida. E ele tá com a camisa na mão ali, ele roda a camisa. Aí um torcedor colocou assim, ó. E aí, segue o jogo ou falta de leal? Aí ele botou, juntos, Flamengo, sempre juntos. Ou seja, meio querendo colocar um fim na polêmica. Eu acho que o único erro do Gabigol é ficar nesse embate com a torcida no momento em que a gente precisa estar focado em ganhar do Bolívar quarta-feira, quinta-feira. A gente tem um jogo contra o Palmeiras domingo. A gente precisa estar focado nesse jogo contra o Palmeiras e precisa estar focado no jogo contra o Bolívar na quinta. Então, acho que arrumar confusão agora não é uma coisa legal. Essa é a minha opinião sobre. Ficou ontem trocando com o torcedor ali um tempão desnecessário e depois vem a verdade. E tá tudo certo, vambora. O cara tá com a camisa na mão ali, você tá coisa, rodou. Por isso que eu falei, eu não posso tirar a conclusão por uma foto. É até covardia da minha parte aqui tirar a conclusão apenas. É isso aí, meus queridos. Não esqueçam de deixar o like de vocês, não esqueçam de se inscrever, ajude no crescimento do canal Paraquedista Rubro Negro e das páginas Amaury de Paula Santos. Agora sobre Flamengo e Palmeiras, né, terceiro confronto, nesse curto intervalo de tempo, né? O Palmeiras pode ficar com 3 desfalques por lesão para o confronto de domingo contra o Flamengo. Estevam iniciou a transição, mas deve continuar fora. Mike está com dores na panturrilha direita e pode ser poupado. O mesmo deve acontecer com Felipe Anderson, após ter um trauma no olho. E vocês, torcedores, acham que o Flamengo deve poupar os jogadores para o jogo contra o Bolívar na quinta-feira? Pelo jogo de ida aí da Copa Libertadores da América, jogo importantíssimo. O Flamengo tem que fazer um bom resultado aqui no Maracanã para não sofrer lá na altitude. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o nosso Mengão. Saudações.